Certo? Boa noite, pessoal. Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Hoje, sexta-feira é dia de Seiko, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o relógio Turtle, né? O que é o relógio Turtle, né? Bom, antes de falar de Turtle, a gente precisa entender como é que surgiu o relógio Turtle, né? Exatamente. Por que o relógio Turtle surgiu? Tá? Para quem não sabe, a Seiko começa a sua, como é que fala, a sua estrada, né? O seu caminho pelos mundos dos divers em 1965, né? Lançando o 62MAS, né? Que foi o primeiro relógio diver da Seiko. Se não me engano, não dava, acho que não sei se era 100 ou 150 metros somente, tá? E pouco menos até, menos. Aí depois disso eles lançaram o Marine Master, né? O Marine Master, o MM, né? Que todo mundo conhece, MM, em 68, e graças ao MM, graças ao Marine Master, surge o Turtle. Mas por que o Marine Master tem uma ligação com o Turtle? Vamos tentar entender um pouquinho dessa história aí. Tá? O Marine Master foi considerado um relógio para mergulho profissional, então por isso mesmo que ele era Marine Master, era Master para usar em mergulho profissional com toda certeza, né? Só que aconteceu um problema, né? Os mergulhadores profissionais foram mergulhar com o relógio não aguentou, o relógio estourou, né? O relógio estourou o relógio. Então, aí cria-se então uma força-tarefa, se não me engano, com o Iku Tokugawa, que ele vai para Hiroshima, né? Entender como é que era feito então o mergulho, né? Como é que era os mergulhadores profissionais usavam esse aparelho, né? O relógio em si, né? E aí ele foi lá e descobriu uma série como é que fala? Situações, né? Que o relógio realmente não aguentava um mergulho profundo, né? Mesmo porque eles utilizavam a câmera hiperbárica, né? E o pessoal da Rolex já estava muito à frente disso, eles já estavam usando válvula de hélio justamente por conta desse detalhe aí do mergulho profundo, né? Inclusive, o pessoal da Rolex, se não me engano, eles estavam junto com Jacques Cousteau, né? Então, eles já foram desenvolvendo um relógio para mergulho, realmente. E a Seiko estava um pé atrás ainda, não estava tão fixada sobre isso. Mas durante 6 anos da sua vida lá, a Seiko, ela desenvolveu uma série de dezenas de tecnologias diferentes, tá? Para relógios de mergulho, né? E isso culminou justamente no Tuna 600, né, que foi lançado em 1975. Né? O Tuna 600, lançado em 75, ele trazia inovações que, inclusive, um aro vedante, né, que impedia a entrada do gás hélio dentro do relógio, né? E ele foi conhecido como Tuna justamente pelo fato dele ter ele ser uma latinha, né? Ele era uma latinha, ele não abria pelo fundo, você colocava tudo por cima, então era uma latinha mesmo. E as latinhas redondas, né? Lembravam muito as latinhas de salmão, né? O salmão, acho que é norueguês, se não me engano, né? Eles vinham latinha redonda, né? Até hoje vem latinha redonda. E aí lembrava muito a latinha de salmão, então falou assim, é o salmão, né? Ou em inglês tuna, né? Ou aqui no Brasil foi aportuguesado para tuna, né? Então, e esse relógio tuna ganhou uma série de inovações. Nesse período, de 1975, o grande xodó, né, dos relógios de mergulho da Seiko era o que a gente chamava de Capitão Willard, né? O Capitão Willard, ele tinha um detalhe bem interessante, que era justamente um relógio assimétrico. O que é um relógio assimétrico? Aqui ele é reto e aqui ele tem uma ressalta aqui, ó. Não sei se é possível vocês olharem, mas tem uma ressalta aqui, olha. Tá? Então, ele de um lado ele ficava mais ressaltado e do outro lado ele era reto. Então, ele é meio assimétrico. Tá? Só que esse relógio aqui, ele foi vendido muito durante a Guerra do Vietnã. Tá? Durante a Guerra do Vietnã, os relógios que eles traziam dos Estados Unidos não suportavam, né, o tempo úmido, né, do Vietnã, né, porque lá, assim como nas florestas tropicais, quando entra no período de chuva, praticamente chove todo dia. Né? E os relógios que eles levavam não eram um relógio preparado para esse tipo de terreno. Né?
Apesar dele ser um relógio de mergulho e ele não ter tanta vedação quanto o Tuna tinha, né? O Capitão Willard ele suportava essa intempérie do tempo no Vietnã. Né? Tanto é que encerrado, quando os mariners americanos, os soldados americanos regressavam para os Estados Unidos, levavam no pulso o seu Capitão Willard e ele acabava mostrando um relógio confiável, resistente e durável. Né? Então, por esse detalhe aí bem interessante. Inclusive, um outro detalhe desse Capitão Willard é que aqui hoje ele tem 41 milímetros, na época tinha 39, um pouquinho menor que esse aqui é uma releitura, né? E o mais interessante desse modelo é que esse nome Capitão Willard só foi colocado nele, se não me engano, em 79, num filme Apocalipse Now, se não me engano é 79, né? Onde o protagonista, Capitão Willard, né, utilizava um relógio desse no pulso, tá certo? Isso mesmo, já estou falando atum aqui, desculpa, eu tô até voando aqui, salmão não, atum, né? Desculpa, Mário, obrigado aí por lembrar aí, tá? E o Capitão Willard, ele era justamente como é que fala? Ele foi nomenclado como Capitão Willard por causa do filme. E não, ele até então não tinha nenhum nome, e também não havia como é que fala? Uma ligação desse relógio com os Estados Unidos. Né? Os soldados americanos voltavam lá com esse relógio no pulso. Né? E nesse caso começaram então a procurar relógio Seiko, porque eles sabiam que o relógio Seiko era bom. Né? E uma coisa interessante disso tudo, né? Uma coisa interessante disso tudo é que em 75, quando saiu o Tuna, né? Desculpa aí, o Mário até me corrigiu agora, não é salmão, é atum, né? Atum, né? Atum, não salmão, desculpa aí, né? Como é que fala? O relógio Tuna, ele trouxe uma série de inovações em 75. E esse relógio Capitão Willard, ele foi lançado em 69, né? Como ele foi lançado em 69, muitas das inovações não tinham sido implementadas nesse relógio. Né? Como não havia implementação nesse relógio, né, e eles queriam criar um relógio mais resistente que o Capitão Willard, eles precisavam tirar o Capitão Willard, então, de produção, né, o 6105, sair ele de produção, e então trazer um novo relógio resistente, né, e, como é que fala, com as novas tecnologias que foram implementadas no Seiko Tuna. Então, e aí entra uma situação bem interessante, porque é o seguinte, se vocês perceberem bem, o 62MS ficou 3 anos sendo produzido, 4 anos, né? O Marine Master também mais ou menos 4, 5 anos, né? O Capitão Willard também foi 5, 6 anos produzindo ali. E aí eles vão criar então um novo relógio, né? E esse novo relógio, devido, aí já um pouquinho também entra um pouquinho da questão do design da Seiko ser um pouquinho mais, já ter como é que fala? Uma certa unificação quanto aos parâmetros que o relógio devia ter, o relógio então ganha 2 paredes simétricas aqui, então, os cortes simétricos de cada lado. E aí surge então o relógio Seiko Turtle. Né? O Seiko Turtle nada mais ganha esse nome justamente por conta do detalhe dele ser meio, como é que fala? Formando uma carapaça de tartaruga, né? Certo? Então, por isso mesmo, ele ganha o apelido de Turtle. Esse modelo preto, esse é um Revival, o SRP 93, né? Esse SRP 93 já é uma adaptação do SRP 777, né? Que a única diferença que nós temos aqui é esse ponto na posição 3 horas aqui, tá? O lumen na posição 3 horas e esse lumen na posição 3 horas, então, identifica o SRPE 93 e o SRP 777 não tem esse detalhe. Já o modelo inicial do Turtle, né, foi lançado em 76, e esse modelo Turtle ele foi produzido até 1988, se não me falha a memória. Então foram 12 anos sendo produzido esse modelo, e assim, para um relógio de mergulho naquela época é muito tempo, né, porque visto que os outros duraram
5 anos, 6 anos, 4 anos. Então, o Turtle foi produzido por 12 anos, né? E ganhou, ele já acabou apoderando um pouquinho do gosto popular pelo Capitão Willard, né? Então ele conseguiu finalmente entrar então dentro dos Estados Unidos como um relógio de mergulho naquele período, né? Inclusive, se não me engano, esse relógio foi usado no filme Abismo Profundo, né? E também algumas celebridades também chegaram a usar esse relógio, assim como Mick Jagger. Se não me engano, Mick Jagger usou um relógio igual a esse aqui, certo? Então, o relógio Turtle acabou se tornando um relógio que deveria substituir a lenda do Capitão Willard, que era um relógio que tinha ido para o Vietnã, né? E ele cumpriu a tarefa muito bem. Ele cumpriu a tarefa muito bem, tanto é que agora em 2015, a própria Seiko, né, ela começa a criar então uma linha globalizada dos relógios e ela escolhe como garoto propaganda, como o primeiro relógio, o Turtle, né? E as principais características do Turtle, é justamente uma caixinha um pouquinho mais reduzida, mais estreita, que você pode notar que a largura e o comprimento do relógio não alteram tanto assim, tá certo? Nós temos um relógio um pouquinho mais redondo, né? Então vamos dizer assim, apesar dele ter aqui e aqui, né? Na altura e na largura ele tem mais ou menos quase o mesmo tamanho, tá? Outro detalhe que marca bastante o Turtle, né, é a coroa na posição 4 horas meio avantajada e principalmente o fundo acolchoado, né? O que é um fundo acolchoado? Muitas pessoas perguntam para mim. Quando você pega um relógio, geralmente ele vai descer reto aqui, né? Vai ter uma reta aqui e depois dobrar uma quina aqui 90 graus aqui embaixo, né? Só que esse não, ele, do jeito que ele corta aqui em cima, ele já começa a descer em transversal aqui para fechar o fundo já, tá? Então ele acaba criando uma curva aqui, né? E por conta disso eles chamam esse fundo de fundo acolchoado, tá? Qual a vantagem desse fundo acolchoado? A grande vantagem são duas, tá? Primeiramente, devido ao fato dele ser desenvolvido por uma pessoa, por um japonês, né? Que geralmente o japonês é baixinho, tá magrinho, né? E o pulso fino, né? Então, dessa maneira, quando eles projetaram o Seiko Turtle, né, eles projetaram para um pulso fino, tá certo? Então, justamente por ele ser para um pulso fino, aqui o lug-lug do relógio acaba se tornando curto, tá? Deixa eu até pegar aqui o lug-lug correto dele. Pessoal, tá ao vivo, então se vocês quiserem, vai colocando as perguntas aí, ó. 45 de largura, 47,7, quer dizer, é 2,5 milímetros a mais. Então é 1 milímetro para cima, 1 milímetro abaixo, a mais que a largura do relógio. Por isso que ele fica bem redondinho, e isso, por ele ser curto aqui, 47 milímetros somente, tá? 47 milímetros, ele acaba caindo muito bem num pulso pequeno. Olha só como é que ele assenta bem aqui, tá? Ele não fica grande aqui do lado, tá? Porque geralmente quando você pega um relógio muito pequeno, também fica feio, porque acaba aparecendo a pulseira demais aqui, o relógio acaba ficando pequeno aqui no meio, né? Já esse não, ele termina justamente em cima do pulso, olha só. Dá para perceber, né? O pulso tá aqui, olha, e o relógio vai ficar quase rente aqui, certo? Então isso aí é um grande diferencial desse relógio, e por conta do fundo acolchoado, quando eu faço esse movimento, né? Esse movimento acaba não machucando tanto o punho aqui, né? Por que não machuca? Porque aqui é redondo, certo? Então, isso são dois fatores assim que ajudam demais. E por ele ter essa parte que é arredondada também, na hora que você faz isso, o relógio acaba virando também um pouquinho, evitando que a coroa bata diretamente aqui no pulso, tá? No punho, atrás da mão, né? Então, isso aí acaba deixando ele muito confortável. Então, esse que é o grande diferencial, e talvez o fato dele ser dessa maneira acabou atraindo a atenção de muita gente, né? E muita gente acabou usando esse relógio, e até hoje é um dos relógios mais vendidos da linha Prospex, a linha Turtle. Tanto é que hoje já tem mais de 40 modelos da linha Turtle. Então, quando a gente fala de Turtle, a gente está falando de relógios ali como o Blue Lagoon, nós temos ali também o Nemo,
temos também o White Shark, esse White Shark, que é esse White Shark, né? White Shark. Tem também o PED, esse aqui é um dos relógios mais vendidos do mundo, PED. Esse modelo PED foi fantástico, um ótimo custo-benefício várias vezes, né? O Manta Ray, Dark Manta Ray, temos também agora o Great Blue, o Wafer, tem quase infinito a quantidade, porque é finito, mas são 40 modelos diferentes, mais de 40 modelos diferentes, só da linha Turtle. Né? Então, por aí você já vê que ele caiu no gosto popular. E um dos modelos, assim, eu gosto muito, né? Gosto muito do Turtle justamente por esse fato. Apesar dele ser um relógio grande, né? Ele não é desconfortável para quem tem pulso fino. Tá? A única coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: se você gosta de relógio pequeno, tá? Você vai passar por um período de adaptação para poder, como é que fala? Gostar dele no pulso, porque a primeiro momento parece que ele ser muito grande. A primeiro momento parece ele ser muito grande. Mas pelo fato dele ser muito confortável no pulso, muitas vezes as pessoas falam assim: Carlos, eu comprei o Turtle, coloquei no pulso, agora tá até difícil de tirar ele do pulso, porque ele é muito confortável. Muitas vezes eu tô com o relógio no pulso, eu nem vejo que eu tô com ele no pulso. Né? Eu, particularmente, já por 2 vezes fui tomar banho com o relógio, eu cheguei para tomar banho, liguei o chuveiro, eu falei, pô, tô com o relógio no pulso, eu tinha acabado de ter esquecido de tirar o relógio do pulso. De tão confortável que ele é, você acaba esquecendo que ele está no pulso. Então é um relógio fantástico, um dos relógios assim, que eu vou dizer para você. Da linha Prospex e da linha de entrada Prospex, um dos mais gostosos de usar. E talvez, se você gosta de relógios icônicos, tá? Então a linha Turtle é uma ótima opção para você começar com a linha Prospex. Por quê? Porque ele tem história, tá? É confortável, é um relógio acessível dentro do padrão Seiko. Eu digo estar acessível dentro do padrão Seiko, porque quando a gente fala de padrão Seiko, agora nós já subimos de patamar, nós temos relógios aí de 8, 10, 15, 20, 30 mil reais ali sendo ofertados no Brasil, né? E o Turtle, ele tá lá embaixo na cadeia ali, tá na casa dos 4, 5 mil reais ainda. Então, é um dos relógios de entrada mais acessíveis que tem, confortáveis, icônicos pela sua história. Então, se você está pensando em falar assim, puxa vida, qual relógio Prospex que eu pego, né? E aí, eu te aconselho, vai de Turtle, porque você vai se apaixonar por ele. É lógico que vai de gosto, como é que fala? Ainda bem que cada um tem o seu gosto, né? Já imaginou se todo mundo quisesse a mesma coisa? Ficaria complicado, né? Então, cada um com seu gosto especial. Beleza? O que vocês acharam da explanação do Seiko Turtle? Vocês gostam do Seiko Turtle? Põe aí nos comentários, põe a sua pergunta aí do lado aí que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Deixa o seu joinha, aproveita para deixar o joinha também, carca um dedinho no joinha, ajuda aí o canal a crescer aí cada vez mais, tá certo?